Pessoal, vamos lá. Em primeiro lugar, a reunião de algo que o Lula conhece bem. Ele se reuniu com as principais centrais sindicais hoje. Vamos ver o que ele ouviu das centrais sindicais a respeito de mudanças eventuais, né? Estamos falando aqui em eventuais. Mudanças na reforma trabalhista. Confira a reportagem de Tainá Farfan. No encontro, as centrais comunicaram ao presidente eleito que esperam que o próximo governo reveja alguns pontos da reforma trabalhista, como a homologação de demissões, a necessidade de fortalecimento das negociações coletivas e das regras para terceirização e trabalho intermitente. A posição é um recuo da postura que as centrais adotaram, principalmente durante a campanha eleitoral, quando pediam a revogação total da reforma, feita ainda no governo Michel Temer. No Brasil, nós também temos uma reforma que não gerou emprego, como estava se previsto, e que tem uma série de inseguranças jurídicas ainda criadas. Os sindicalistas foram unânimes em dizer que não pleiteiam a volta do imposto sindical, mas cobraram que seja encontrada uma nova forma de custeio para as categorias. Na reunião, que contou com a presença de 23 entidades, as centrais cobraram de Lula a criação de políticas de proteção e seguridade para os trabalhadores informais e de aplicativos. Também pediram garantias para uma política de recomposição do salário mínimo. Segundo participantes do evento, Lula se comprometeu em conceder aumento real do salário mínimo já em 2023. Existe essa possibilidade de, logo no começo do ano, ter a política que volte ao que era, ou seja, a recuperação da inflação, mais o que cresceu o Brasil nos 2 últimos anos. Caio, isso não é segredo para ninguém. Um dos pontos mais discutidos, inclusive durante a campanha eleitoral, foi em que medida aquela reforma trabalhista do período do Temer na presidência da República significa para o presidente eleito, algo a ser mantido ou reformas a serem desfeitas. O Alckmin disse durante o fim de semana que não há reformas para serem desfeitas. Bate com o que se disse hoje? Bate com o que disse hoje o Lula, sim. Eu também conversei com o pessoal, com os sindicalistas ali, Força, CUT, UGT. A grande mensagem, o que mais me chamou a atenção, Vac, nessa apuração, estou desde cedo, antes falando com o sindicalista, depois da reunião falando com os sindicalistas, o pessoal do PT também, é que o Lula disse, né, isso próprio Juruna, o secretário-geral da Força Sindical, me disse, o Lula disse para eles que nada será feito mediante uma canetada, que este é um governo de reconstrução. Para reconstruir precisa ter uma amplo leque de alianças, que ele aprendeu muito com a queda da Dilma e que nada será feito por canetada e que tudo que eles quiserem que seja feito precisa ser negociado, não só com deputados... Os sindicalistas gostaram disso? Eu senti antes... Logo pela manhã ali, 8h30 da manhã, 9 da manhã, quando eu comecei a ter as conversas, eu já senti que eles não... não, tem que rever, tem que acabar com a reforma. Eles não estavam nessa toada, não. Acho que eles estavam bem pragmáticos e realistas do que eles já iriam ouvir, muito provavelmente, porque o Gilberto Carvalho, muito próximo e que é o responsável por cuidar dessa área de movimentos sociais pelo Lula, já, muito provavelmente, já os teria brifado de que não adianta vir com tudo, que não vai ter jogo. E a gente tem falado isso aqui no programa, né? De como o contexto político é outro. O Lula falou na reunião das oposições, esse pessoal está na rua, tem 49% que não estiveram comigo nas eleições, e ele sabe que se encaminhar um vespeiro desse, é um vespeiro, compra briga com o PIB, compra briga com muita gente, né? Então, foi muito significativo para mim essa fala do Lula ali, e dizendo, aprendi muito com a queda da Dilma, política não é para amadores e tem muita gente esperta na política. Eu vou voltar para o ponto das reformas, ou das reivindicações que são tradicionais, né? Elas estão na mesa praticamente em todo encontro que tem as centrais sindicais, com qualquer que seja o político que esteja ocupando o Palácio do Planalto, são reivindicações tradicionais, legítimas do ponto de vista deles. Qual a chance de que eles consigam o que sempre pediram, Raquel? Então, William, eu estou com o Caio. Eu acho que a revisão da reforma trabalhista do governo Michel Temer não é mais uma bandeira. Hoje conversei no grupo de transição da parte de mercado de trabalho e não está posto. Você tem outras demandas ali. Política de valorização do salário mínimo, é uma demanda forte, retomar aquela política de 2003 do Lula, em que você reajusta o salário mínimo por inflação e também por um outro indicador, como o PIB. A questão dos servidores públicos, de reformular, engavetar a reforma administrativa. O que está colocado sobre reforma trabalhista dentro da transição é
deixar de lado o que estava sendo feito por Jair Bolsonaro, mas não refazer o que foi feito por Michel Temer, porque agora eu acho que o foco... Você está falando da tramitação da carteira verde e amarela. Exato. Porque e não da reforma feita no período porque okay. o foco, eu acho que assim, a discussão da reforma do Michel Temer já ficou para trás. O foco que eu acho que o PT vai ter que enfrentar, e eles estão cientes disso, é a condição do trabalhador autônomo. Do entregador, do aplicativo. Do aplicativo, exatamente. É esse o ponto, que suscita muita polêmica. Acho que não está no foco deles dar condições iguais à CLT para esse trabalhador. Eles vão querer dar alguma coisa, um ou outro benefício dentro da CLT, mas acho que vai muito mais para um lado de reforma previdenciária, que é defendido, por exemplo, pelo professor José Pastore. Que você é um grande especialista em relação ao trabalho. Que você conseguiria trazer um pouco essas pessoas para algum tipo de regra, dando acesso a elas, por exemplo, ao sistema de saúde social. Deixa eu vir com o Felipe, é um ponto que me chamou a atenção no que o Caio disse, e você, até certo ponto, foi nessa mesma linha, que é a capacidade ou não do presidente eleito Lula de ler os dados na correlação de forças da realidade. O Caio disse uma frase, atribuindo ela à maneira como o Lula entende a realidade em torno dela, que é a seguinte: nós temos uma oposição forte aí fora, não vai ser fácil passar o que a gente gostaria. Esse reconhecimento é genuíno? Eu acho que ele é realista, ele é pragmático e o Lula precisa ter governabilidade. Então ele pensa em tudo aquilo que ele pode fazer, que já ficou bastante desgastado pela maneira como foi feito ao longo dos governos do PT. Então, se a gente lembra os dados de 2016, que foi o ano ali do impeachment de Dilma Rousseff, né? Depois de 2017 veio a eleição de 2018. Foi o governo tampão ali do Michel Temer, justamente quando houve a reforma trabalhista. Mas em 2016, você tinha mais de 16.500 quase sindicatos no Brasil, que receberam, assim, compulsoriamente, né, 3 bilhões e 500 milhões de reais. E era uma fortuna e que estava sendo, evidentemente, instrumentalizada para a militância do PT. Não é que todos os sindicatos faziam isso, mas você tinha aquele chão de fábrica, você tinha ainda um resquício de uma relação de trabalho que veio mudando. Passou por uma grande transformação com esses aplicativos, com essas plataformas digitais. Mesmo para a militância, ficou difícil atuar dessa maneira. E isso gerou muita rejeição em setores do mercado, em setores da sociedade que não compactuam com isso, que acham que o dinheiro do trabalhador não tem que ir para sindicato ligado a políticos e muitas vezes instrumentalizados para servir de palanque. Então, assim, tem um lado positivo nessa rejeição aquilo que funcionou mal durante os governos do PT. A mesma coisa com os empréstimos do BNDES para obra em Cuba e na Venezuela. Isso ficou tão desgastado que qualquer coisa agora que se faça nesse sentido já é tida como crítica e o PT já se antecipa. Não, vamos usar o BNDES então para pequenas empresas, médias, etc. Já tem um novo discurso, uma nova postura. E eu considero isso muito bom, porque até a Raquel pode falar melhor, mas a reforma trabalhista ela ajudou a ter uma queda ali do desemprego. Nós estamos com uma taxa histórica de 8,7%. Para casa dos 8%, e estava acima de 14%. Que é considerado a taxa neutra. Exatamente. Aquela que nem significa recessão, nem significa aquecimento da economia em termos de inflação, subida de juros, Raquel. Tem um monte de fatores envolvidos nessa taxa, né, William? Tem a recuperação do pós-pandemia, que é muito forte. Tem uma mudança estrutural do mercado de trabalho que veio com a pandemia, que muita gente se aposentou, optou por não voltar. E tem os efeitos da reforma trabalhista. É muito difícil dizer o que corresponde ao que, quanto cada um desses fatores colaborou, tá tudo muito misturado. Acho que tem questões ali que ele sinalizou e que devem ocorrer, que é uma retomada da importância dos sindicatos, mas não necessariamente e não com imposto sindical. Alguma forma de financiamento, o financiamento a partir das participação efetiva com resultados concretos nas negociações coletivas, a retomada das mesas tripartitas. Seria uma taxa de êxito. Isso, exatamente. Se der certo a negociação, eu levo algum. O fortalecimento da negociação coletiva, eu tenho ouvido muito isso. Reestruturação do Ministério do Trabalho, na linha geral, sim. E isso é tranquilo. Eu não vejo que o PIB ou que os empresários ou o próprio governo não queira fazer. Acho que a leitura política geral, porque a gente
é preciso expandir a análise do que aconteceu hoje para além da questão trabalhista. Eu estava tentando isso, ó, Paulo. Tá bem. Já estamos juntos há mais de um ano, né? Daí, Exatamente o que eu estava tentando. Tem brigas que o Lula quer comprar, tem brigas que o Lula não quer comprar. Você está obrigado a dar o exemplo. Eu estou obrigado. Por exemplo, meio ambiente, Ok. ele quer comprar. Questão social, haja vista o parto aí, toda essa questão para sair a PEC. Mas a questão social, você acha que é uma briga? A briga é saber qual é o espaço fiscal, mas do ponto de vista da necessidade de atender às questões sociais, me parece... William, mas envolve suar a camisa, articulação política, montagem de governo para sair uma PEC, para liberar recurso para o novo Super Bolsa Família. Ok, eu te interrompi porque eu achei que valia um parênteses, mas brigas que São os pontos que pegam bem e que contrastam com o Jair Bolsonaro. Tem brigas que ele quer e que ele acha que consegue defender, meio ambiente, questão faltou social. Faltou você dizer quais as que ele não quer comprar. Essa, por exemplo, está muito claro. Essa ele não quer ir. Poxa, vão lá os sindicalistas, mais de 20, reivindicam, ele fala, concordo com tudo, mas uma canetada não vai ser. Tem que ir lá negociar com o Congresso. Está muito claro. Para citar exemplo, durante a campanha se comprometeu a não avançar em qualquer questão sobre legalização da droga, legalização do aborto. Sim. Porque sabe que pega mal, porque o eleitorado está aí, um eleitorado mais à direita, um eleitorado que tem rejeições a esse campo militante da esquerda. Ele falou, é melhor não mexer nisso não e tal, e fez esse aceno. Claro que, eventualmente, ficando no poder, fazendo sucessor, pode voltar, mas há alguns compromissos estabelecidos em relação àqueles pontos de desgaste. Mas ele vai ter que escolher brigas mesmo. Ele foi eleito com menos de 51% dos votos. Exatamente, porque a disputa foi acirrada. Para mim, pelo menos, posso estar errado, mas essas brigas já estão escolhidas. Questão climática, foi na COP. Né? Vamos ver como vai ser a gestão no meio ambiente. Climática, tirando desmatamento zero. Tirando uma parte ali dos apoiadores muito fortes do presidente Jair Bolsonaro, e até o agronegócio é dividido em relação a isso, porque tem uma parte do agronegócio que apoia você reduzir o desmatamento, porque vai favorecer eles na exportação para a União Europeia. Essa aí é uma briga facílima, Mas Caio. ali está surgindo É uma bandeira... Ali está surgindo um contencioso relevante, né? Exatamente nesse ponto que você está levantando. Você está mencionando a existência de um agronegócio que está absolutamente incorporado às cadeias produtivas internacionais, sabe qual é o peso da formação da opinião nos seus principais mercados consumidores, especificamente Europa, em relação às questões de meio ambiente no Brasil e as posturas do governo. Essa parte do agronegócio, por exemplo, propõe legislação de modernização da possibilidade de registro de defensivo agrícola, agrotóxico, veneno, como você quiser chamar. Nós estamos falando da mesma molécula, nós estamos falando do mesmo produto, ok? Aí, imediatamente está na equipe de transição um conflito forte entre a área ambiental da equipe de transição, que diz não passarão, e essa parte moderna do agro que diz é impossível manter o nosso nível de emprego de tecnologia e intensidade de capital se a gente não tiver essa legislação que já estava tramitando e que a equipe de transição pretende parar. Vai comprar briga? Enfim, eu tenho uma visão divergente da sua em relação a essa questão do agro. Eu achei que você estava concordando comigo. Não, eu acho que o agro está dividido. Não, o agro majoritariamente apoia. O agro majoritariamente. E estou falando o agro da ponta, o agro que vacina gado, o agro que planta lavoura e colhe, se lasca. Não estou falando desses grandões que circulam aí pelo mundo e estão conectados às cadeias globais e tal, bacana. Não, estou falando do cara lá que tem um sítio, que tem uma fazenda, um minifúndio, uma pequena propriedade, que o IBAMA vai lá e multa. Essas questões de direito de propriedade / MST, é isso que pega. E são essas brigas. Eu estou muito curioso para saber a agenda do MST, como que ela vai ser colocada, porque é essa questão que pega, né? Mas a gente está falando a mesma coisa, Caio. Era dessa divisão do agro que eu estou falando. Mas não é uma divisão. Eu penso que esse agro mais moderno, e concordo, ele é minoritário em relação a um posicionamento político em relação ao presidente eleito. Ele pode ser minoritário em relação ao número, à quantidade de pessoas que agrega. Agora, em relação ao fluxo de dinheiro, de exportação que ele gera...
Ele é gigante. Vocês estão levantando um aspecto super interessante do ponto de vista político, é que a capacidade do agente político, no caso Lula, Felipe, de entender as relações. Já estava um pouco trafegando nessa linha antes. O que me chamou muita atenção na apuração do Caio, em relação ao encontro, às conversas do Lula com os sindicalistas, foi o que o Caio nos trouxe, nos relata de um recém-eleito presidente que pegou uma situação completamente diferente 20 anos atrás e, aparentemente, a julgar pelo que o Caio diz, a apuração dele tanto correta, e eu confio na tua apuração 100%, reconhece uma outra realidade. Como é que você está observando isso? Em primeiro lugar, estou achando a discussão muito interessante, porque a gente analisar a postura do Lula nesse momento em que diversas atitudes do campo da esquerda ficaram bastante desgastadas. Aí quando o Caio fala que ele compra briga na questão ambiental, sim, porque é uma briga mais fácil de comprar. Porque você diminuir o desmatamento, etc., ajuda a atrair investimentos. Dá um respaldo internacional que o próprio Jair Bolsonaro não tinha, já que ficou conhecido como um pária internacional. Então, assim, existe um pragmatismo em relação à realidade como ela está colocada, tanto no caso do eleitorado, em que existe resistência a essas atitudes, a volta do imposto sindical, a legalização da droga, a legalização do aborto, tudo isso, quanto no Congresso, que você tem ali uma boa parcela, isso ainda vai ficar definido, a gente sabe que tem um núcleo adesista, tem o Centrão, que é o fiel da balança, mas que está do centro para a direita. Então o Lula sabe que ele não pode aloprar com medidas defendidas por uma militância esquerdista mais radical, eventualmente mais histérica. Ele sabe que ele tem uma barreira e aí ele está escolhendo aquilo que cai bem. Sabe onde isso está muito claro para mim também? Na questão fiscal mesmo. O Lula ficou 5 horas com os economistas, anteontem. Ouviu, né? Falou-se em arcabouço fiscal, falou-se em um pacote. Para mim está muito claro que ele não quer também comprar briga com o mercado. Que se fosse em outros tempos, talvez ele compraria, haja vista também as declarações dele logo depois da vitória, e depois já começa a flexibilizar, não está mais falando mal do mercado, outro setor também. Para mim não está claro isso ainda não. Para mim só vai ficar claro isso, esse posicionamento do Lula, quando ele indicar um ministro da Fazenda, ou ele trazer isso publicamente de uma forma mais clara, porque da boca dele ainda não saiu nada. E também quando apresentar a âncora fiscal. Eu ainda não vi medidas, Caio. É mais ou menos como a gente falava com o Jair Bolsonaro, que quando ele ficava quieto, ele estava recuando. É mais ou menos o que eu sinto com o Lula nessa questão. Ele tem 30 dias, que ele venceu a eleição, não assumiu o governo. Não tô também... Pode ser tudo isso aí também, não estou nem falando que a minha posição está certa, mas assim... E apresentando o ministro da Defesa, da Fazenda, se for o Haddad, tem que ver o que ele vai apresentar, o ministro. Agora, assim, não tem medida porque não tem governo que tomou posse. Mas já tem PEC, ainda, né? Sim. Já tem uma proposta administrativa no Congresso. Assim, eu enxergo também essa suavização do Lula, brigas que ele não quer comprar, gente que ele está ouvindo, mais moderada, que ele está pensando, mas assim, estou aguardando ainda medidas mais práticas na área econômica. Vamos pegar um outro aspecto, já que você está levantando um ponto fundamental. No fundo, você quer dizer o seguinte, você não está convencida de que ele tenha feito, do ponto de vista da economia, a leitura de realidade que as forças de mercado, eu prefiro falar forças de mercado que o mercado, exigem. Elas exigem basicamente o equilíbrio, que é normal. Elas exigem, me diz de onde você vai tirar o dinheiro para você quer gastar, básico. Agora, quando ele diz, por exemplo, o Gleisi não vai ocupar um ministério, o que ele está querendo falar para quem? Está querendo dizer o que ele já havia dito na campanha, em um discurso importante no Tuca, aqui no Teatro da PUC, São Paulo, onde eu estudei, inclusive, de que o governo não será um governo só do PT, será um governo para além do PT. Está muito claro. Você tem a presidente do partido, que reivindicava um ministério, e ele diz que ela não participará desse ministério, sob uma justificativa dele, mais ou menos malandra até, de que é para não ter briga ali, né? Para assumir a presidência do PT. Para mim está muito claro. O PT já vai ficar com Fazenda, provavelmente, já vai ter a Casa Civil, né? Já terá esses ministérios-chave. Daí vai ter um outro ainda. Para mim é essa a leitura. E volta ao conceito essencial desde ever, que é o conceito de frente ampla.
para bem e para mal, tudo que a gente olha esse governo novo tem que ter o conceito de frente ampla por trás, porque isso ajuda e isso atrapalha também e principalmente no governo. Nessa questão, poxa, se é um governo de frente ampla, daí vem os sindicalistas, que é a base dele. A base dele, o cara surgiu lá e ele fala, ó, bacana, mas tem que negociar com a turma. Ele está, de certa maneira, considerando, sabendo que não vai ser um governo sindical, petista, núcleo duro, vermelho, estritamente. Mas isso já não foi 20 anos atrás. Sim, mas... Já não foi 20 anos atrás. Mas... Eu não sei se Agora... você... Desculpa, Felipe. Não, fica à eu passo a vontade. palavra imediatamente. Eu não sei se você e eu, a gente cai um pouco vítima da própria maneira como a gente descreve a biografia política do Lula. O berço é São Bernardo, o berço é metalúrgico. Ele aprendeu a fazer política negociando as relações capital-trabalho na parte mais avançada da então economia brasileira, quando a indústria brasileira tinha uma presença imensamente maior no PIB, que ela perdeu. O Brasil desindustrializou, os sindicatos perderam força política. A própria figura do trabalhador metalúrgico, ela cedeu lugar a uma série de outras categorias. Então, eu não sei se às vezes a gente mesmo é preso de um passado que a gente até romantiza. Mas o nesse primeiro nível. ministério dele, Paulo Bernardo, era de sindicato dos bancários. Ok, Jacques Wagner vem de sindicato. dos bancários. Quase todos têm uma origem lá no Palocci, sindicato. Mas eles passaram por cima disso, eu diria. Felipe, eu te cortei. Não, o ponto de malícia do Lula, nesse momento, me parece que ele sabe que ele não pode chegar de pé na canela em todas as áreas. Então, o que a gente está falando com outras palavras, que é de escolher a briga. Mas ele chega com o pé na canela na área econômica, sob essa alegação, claro que é bastante convincente para muita gente, de proteção da população de baixa renda. Só que a gente sabe que tem cortes ali que poderiam ser feitos em relação a empresários, em relação a emendas parlamentares. Renúncias fiscais. Renúncias fiscais, isenções, a elite do funcionalismo público, etc. Mas ele tem uma alegação e aí ele bota lá um projeto, uma proposta de emenda à Constituição com 198 bilhões de reais fora. É o lugar onde ele quer conseguir o cheque em branco, onde ele quer conseguir maior conforto para governar durante 4 anos. Ele não vai chegar propondo isso e, ao mesmo tempo, legalização das drogas, legalização do aborto, volta do imposto sindical, vamos botar a nossa turma na Petrobras, a nossa turma no BNDES. Aí você gera um movimento popular e impeachment. Frente ampla, sim, mas pauta ampla, não. Então, Exatamente. é que na economia houve uma quebra de expectativa, se você prestar atenção, dos agentes econômicos. Porque você veio na campanha, quando o Lula escolhe Alckmin, quando ele vai ganhando o apoio do Meirelles, quando ele chega no segundo turno com o apoio do Armínio Fraga, do Pécio Arida, que se forma toda aquela frente ampla, embora ele não tenha dito, porque ele nunca disse, em nenhum momento na campanha, criou-se uma expectativa de que o governo Lula ia ser um governo mais parecido com o do seu primeiro mandato. E ele tinha ele não dizia isso explicitamente, mas ele tinha uma senha, quando ele falava que ia ser credibilidade, o Caio acho que lembra das 3 palavrinhas. Estabilidade, credibilidade E previsibilidade, exato. Que ele ia manter isso, que ele era um presidente que sempre fazia superávit. Então, os agentes econômicos vieram com essa expectativa para a eleição. No momento em que ele vence, que ele vem com o discurso que gasto é vida, você quebrou essa expectativa. E você teve uma enorme mudança nos preços. Agora, o que está acontecendo é que com esse relativo silêncio dele em relação a esse assunto, que ele está ouvindo outras pessoas, o Congresso entrando em jogo, essa expectativa está se alinhando de novo. Mas eu ainda não vi nenhuma medida prática que demonstre que ele desistiu do gasto é vida. Esse que é o meu ponto, entendeu? Bom, nosso argumento começou a girar um pouquinho em círculo. Mas é natural, porque nós estamos no fluxo desses acontecimentos. Nós estamos realmente no fio isso daí, para que lado vai ser decidido. A gente tem outro assunto também que está no fio para que lado vai ser decidido, que tem a ver com política externa e defesa, que vai ficar depois do intervalo. Eu queria agradecer a sua participação no nosso primeiro bloco. Felipe, nós vamos colocar o Lorival, vamos olhar um pouco mais lá para fora. Você está cansado, viajou. Eu vou descansar da viagem, mas foi uma honra participar. É nossa. Eu adoro discussões dessa dupla também. E você puxa a discussão para o ponto mais interessante, é sempre uma alegria.